Bem-vindo a mais uma história bruxa. Minha namorada convidou o ex dela para o meu apartamento e estou furioso. Eu moro em uma grande cidade no meu próprio apartamento. Minha namorada, Lily, mora com as colegas de quarto, mas ela basicamente passa aqui 80% do tempo. Hoje cedo, enquanto eu estava na academia com meu amigo Mike, ela me mandou uma mensagem, dizendo que tinha uma pessoa conhecida que não via há tempos na cidade e que seria bom ter um lugar tranquilo para colocar o papo em dia. Eu disse que elas poderiam usar meu apartamento e que eu iria jantar fora com o Mike, assim elas teriam tempo para conversar. Naquele momento, eu estava com pressa, então não perguntei quem ela estava convidando. Aparentemente, eu deveria ter perguntado, porque a pessoa conhecida com quem ela estava se encontrando sozinha no meu apartamento era o ex-namorado, Caio. Cerca de 30 minutos após essa conversa, recebi uma mensagem dela dizendo que eles estavam no apartamento. Eu só disse tá bom e continuei com o meu amigo. Mike e eu terminamos nosso treino por volta das 19 horas e decidimos ir a um restaurante ali perto, já que o buffet deles é ótimo. Comemos lá e terminamos por volta das 20h30. Estou a caminho de casa agora e, honestamente, não esperava nada além de apenas dizer oi e ir direto para a cama. Tinha sido um dia longo e eu só queria dormir. Cheguei em casa por volta das 21 horas, e naquele momento, eu não fazia ideia se a pessoa ainda estava lá. Secretamente esperava que não, pois eu realmente não estava com vontade de socializar. Mas quando entrei no apartamento, vi botas Timberland grandes que obviamente pertenciam a um homem. Imediatamente pensei, droga, a amiga dela trouxe o namorado e eu vou ter que ficar acordado e socializar agora. Tirei meus sapatos e casaco e comecei a andar pelo mini corredor. Ao entrar na sala de estar, vi minha namorada sentada no sofá com um homem, ambos separados, mas olhando diretamente um para o outro enquanto conversavam. Minha namorada me notou e deu um pulinho. Naquele momento, não achei estranho, mas, pensando agora, faz sentido. Ainda sem perceber o que estava acontecendo, cumprimentei e comecei a andar em direção ao homem, procurando pela amiga dela pela casa. Honestamente, pensei que ela poderia estar no banheiro ou algo assim. Apertei a mão do cara e disse algo do tipo, oi, sou o namorado da Lily. Ele respondeu de uma maneira arrogante, eu sou o ex da Lily, Caio. Fiquei chocado e pensei que ele era o namorado de uma amiga. Então ficou um silêncio incômodo e rapidamente percebi que minha namorada tinha ficado sozinha com o ex no meu apartamento durante as últimas horas. Olhei para minha garota e disse, então, ele é a pessoa conhecida. Ela respondeu com uma voz baixa, sim. Naquele momento, eu estava cansado e chateado, mas me segurando para não tirar conclusões precipitadas e, honestamente, chateado por ela estar relaxando com o ex no meu apartamento. Ficou silêncio de novo, e eles não fizeram nenhum esforço para continuar a conversa que estavam tendo antes de eu chegar. Lily perguntou como foi o meu dia e eu respondi que foi bom, eu acho. Eu estava incomodado por sentir que estava interrompendo algo. 1 minuto ou 2 depois da minha pergunta, eu olhei para ele e perguntei, Caio, você se importaria de encerrar a noite por hoje? Eu realmente tenho algumas coisas para falar com a Lily. Ele disse que ela o tinha convidado e que eles estavam relembrando os velhos tempos. Olhei para a Lily, mas ela não conseguiu me encarar. Eu olhei para Caio e disse, tudo bem, deixe-me reformular isso. Este é o meu apartamento e estou dizendo para você sair. Ele então olhou para ela e perguntou, você quer que eu vá embora? Neste ponto, e não estou orgulhoso disso, eu perdi a calma completamente e disse, que diabos você quer dizer com isso? Eu não me importo se ela quer que você saia ou não, estou dizendo para você sair da minha casa agora. Lily tentou me acalmar e se virou para ele dizendo que ele tinha que ir embora. Caio se levantou e se dirigiu ao corredor para pegar suas coisas. Eu o segui e ele acabou saindo. Voltei e Lily agora estava irritada comigo, dizendo que eu a envergonhei, e que minha reação foi totalmente exagerada já que ela tinha me avisado que ele estava vindo. Eu disse, não, Lily, você disse que uma pessoa conhecida estava vindo. Em nenhum momento você mencionou que essa pessoa era homem, muito menos seu ex. Ela então disse que minha reação foi ridícula e que agi como um idiota. Eu disse a ela, você estava com o seu ex no meu apartamento, você não entende como isso parece ruim. Eu perguntei por que diabos eles estavam se encontrando em primeiro lugar. Ela me disse que ele está passando por tempos difíceis e precisa de alguém para se apoiar e que ela só queria estar lá para ele, já que ele é uma pessoa legal, e que por estarem juntos no meu apartamento, isso mostrava que nada de obscuro estava acontecendo. Eu expliquei como isso era uma bobagem e disse que se a minha ex estivesse passando por problemas e eu fosse o ombro amigo, ela ficaria irritada. Ela disse que não, que entenderia porque tem empatia. Eu disse que era mentira. Ela ficou chateada comigo na academia porque eu sorri quando uma garota elogiou minha postura ao levantar peso. Então ela disse que estava cansada de falar e saiu. Eu não disse nada, não fui atrás dela e não liguei. Apenas sentei no sofá e pensei sobre o que diabos tinha acontecido. Depois, liguei para o meu pai, que me deu alguns bons conselhos.
Ela então me mandou uma mensagem 2 horas atrás que dizia: Podemos conversar? Me desculpe por não ter dito que era meu ex que eu estava convidando. Não quero que você entenda errado, não aconteceu nada e não vai acontecer. Eu te amo. Ele me mandou uma mensagem do nada, precisava de alguém para conversar, eu não pensei muito nisso. Me desculpe por te enganar. Isso sou esquisito, certo? Eu não pensei muito nisso, seguido por me desculpe por te enganar. Obviamente você pensou sobre isso ou teria sido honesta. Depois continuou: Eu queria falar com ele no seu apartamento porque eu não queria que você assumisse que algo mais estava acontecendo. Por favor, fale comigo, eu te amo. Ainda não respondi, estou inclinado a querer terminar tudo depois de conversar sobre tudo isso com o meu pai. Não por ela estar falando com ele, mas por como eu me senti no momento em que tudo estava acontecendo. Para mim é um enorme sinal de alerta o fato dela ter dito que era uma pessoa conhecida ao invés de dizer que era seu ex. Eu ainda não entendo, no momento em que fiquei visivelmente chateado com o ex dela, ela não tomou meu lado nenhuma vez. Quando eu fui legal antes mesmo de reconhecê-lo, senti como se eu fosse o estranho. Simplesmente senti que ela não me respeita. Se os papéis fossem invertidos e eu estivesse com a minha ex na casa dela, eu teria apoiado minha garota quando ela ficasse brava. Eu teria chamado a atenção da minha ex por falar de forma arrogante com a minha namorada. Ainda estou muito irritado, então acho que não devo falar com ela agora. Atualmente são cerca de 3 horas da manhã, estou apenas cansado, nem sei se estou irritado. Atualização 1, são cerca de 7 da noite e honestamente as últimas 13 horas em que estive acordado têm sido incrivelmente exaustivas. Acordei esta manhã com o meu telefone explodindo de notificações do Reddit. Fiquei tipo, ó droga, por que diabos decidi despejar meus pensamentos pessoais em um post no Reddit? Comecei a ler os comentários de vocês e dizer que fiquei chocado é um eufemismo. Praticamente todos vocês estão do meu lado e eu só estava procurando por aquele comentário que estava do lado dela, mas ele não chegou. O que mais me surpreendeu foi a quantidade de mulheres neste tópico que disseram que nunca fariam isso com seus homens e que isso é muito desrespeitoso. Esses comentários realmente me atingiram nesta manhã porque eram exatamente meus pensamentos. A noite passada foi uma tempestade infernal para mim, para ser honesto, não podia acreditar no que tinha acontecido. Como vocês podem imaginar pelo meu post, moro sozinho, então não havia ninguém em casa com quem eu pudesse conversar, então decidi ligar para o único homem que sempre me apoiou desde o primeiro dia, meu pai. Muitos de vocês me enviaram mensagens e muitos comentaram, então vou entrar em detalhes sobre o que exatamente nossa conversa por telefone envolveu. Primeiro, vou voltar ao que aconteceu originalmente para que faça mais sentido. Quando reli meus pensamentos da noite passada, ficou claro que eu estava com pressa no final e simplesmente farto de tudo naquele ponto, então pulei muitos detalhes. Para começar, Lily tinha acabado de sair muito irritada do meu apartamento naquele momento quando a confrontei que ela não ficaria bem se tivesse acontecido o inverso. Como eu disse antes, não liguei, nem mandei mensagem, nem a segui, naquele momento eu estava furioso, e não podia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Sentei no sofá e tentei exercícios de respiração. Eu estava tentando me acalmar, mas era inútil porque eu continuava lembrando de Caio perguntando à minha namorada se ele deveria ir embora. Não entrei muito em detalhes sobre isso antes, mas aquilo me irritou profundamente e eu estava prestes a perder totalmente a calma. Eu continuava dizendo a mim mesmo que não valia a pena. Neste ponto, tudo o que eu queria fazer era dar uma surra no Caio e todos os meus métodos para me acalmar estavam falhando. Nesse ponto, eu apenas disse dane-se e peguei meu telefone e disse, Siri, liga para o velho. Honestamente, eu não sabia o que ia dizer nesse ponto, mas sabia que se havia uma pessoa que poderia me ajudar, seria o meu pai. Agora, eu não me lembro exatamente do diálogo que aconteceu, mas vou tentar fazer o melhor para ser o mais preciso possível. Liguei para meu pai e ele atendeu dizendo que o jogador marcou 43 pontos no jogo. Eu comecei a rir um pouco e ele perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que tinha acabado de ter uma briga enorme com a Lily, que estava muito irritado e com medo de fazer uma besteira. Ele perguntou onde eu estava, se estava com ela e se nós estávamos bem. Eu disse que estava em casa sozinho, que ela tinha acabado de sair, mas que não sabia o que fazer. Ele pediu para eu contar o que tinha acontecido e eu contei. O tempo todo meu pai fica em silêncio, não diz uma palavra. Quando terminei a história, tudo o que ele perguntou foi como Caio era fisicamente. Não vou mentir, isso me pegou de surpresa porque não entendia o que isso importava. Respondi que ele era branco com cabelos cacheados longos, e perguntei por que da pergunta. Meu pai perguntou o quão alto ele era. Nesse ponto eu estava tipo, que diabos, pai, era tipo 1,75 m, no máximo. Meu pai riu e disse que isso explica as botas Timberlands, que era quase como um salto alto masculino. Eu não percebi isso ontem, mas o que meu pai estava fazendo era o que ele sempre faz. Eu literalmente não consigo ficar chateado se eu rir e meu pai consegue me fazer rir quando quiser. Eu comecei a rir e disse, você está certo, pai? Ele então perguntou o quanto eu achava que ele pesa. Eu tive que pensar por um minuto, mas eu disse que talvez uns 70 quilos. Meu pai então trouxe à tona a discussão entre Caio e eu. Ele disse, você disse que a Lily disse a Caio para ir embora depois que você começou a ficar bravo, certo?
Eu respondi que sim. Meu pai fez uma longa pausa e respirou fundo. Ele disse que não o surpreenderia se a situação fosse mais profunda do que parece. Que o fato da Lily só ter incentivado ele a ir embora quando eu fiquei chateado era bem preocupante. Ele disse que eu tenho 1,83 m e peso 86 quilos, e que tinha acabado de ser desrespeitado na minha própria casa por um homem que nem conheço. Quando uma mulher se importa com alguém, a última coisa que ela quer é que ele esteja em perigo. Ela entendeu exatamente o que aconteceria se a situação continuasse a se intensificar e ela escolheu ficar fora de perigo, seguida por jogar toda a culpa em mim e sair. Perguntou onde eu achava que ela estava agora. Eu não disse nada. Eu sabia o que ele estava insinuando. Ele disse, sei que dói, mas me prometa que você não vai fazer nada irracional. Ela fez sua escolha, não há muito que você possa fazer para mudar isso. Você provou sua vida inteira que você é único. Não se perca agora por causa de algo que acabará sendo apenas um pequeno obstáculo em seu caminho. Sério, eu não poderia estar mais orgulhoso de você, filho. Você tem 22 anos, morando sozinho na cidade, com suas coisas em ordem, isso é raro, meu filho. A mulher certa, como sua mãe para mim, entrará em sua vida quando você menos esperar. Não desperdice sua energia, tudo acontece por uma razão, filho. Eu fiz uma pausa por um minuto e disse, obrigado pai, eu precisava disso. Meu pai riu e disse que ele e minha mãe estariam sempre ali para mim. Voltando para esta manhã. Eu não consegui dormir na noite passada, então esta manhã foi completamente uma porcaria. Lily estava explodindo meu telefone a noite toda se desculpando e implorando por meu perdão. Agora são 11 da manhã e estou completamente exausto dessa situação. Ainda não respondi a ela desde que ela saiu na noite passada. Na minha opinião, ela fez sua escolha. No entanto, eu tenho uma semana comprida pela frente e não posso deixar essa porcaria continuar me afetando tanto daqui para frente. Comi algo e desci para a academia local do meu prédio para correr. Nos dias de musculação vou para uma academia particular e nos dias de cardio eu uso a academia do prédio. Correr é terapêutico para mim. Por volta das 13 horas, recebi uma ligação e adivinhe, era da Lily. Nenhuma parte de mim queria atender o telefone, mas já estávamos namorando há 2 anos e meio e senti que tinha que atender. Assim que disse oi, ouvi um choro do outro lado. Ela pediu desculpas, disse que me ama muito e pediu para eu falar com ela, disse que não deveria ter ido embora ontem mas que entrou em pânico e não sabia o que fazer. Eu não disse nada. Ela continuou implorando para eu falar com ela, que não era certo eu ficar sem dizer nada e que ela sentia muito pelo que tinha acontecido. Disse que nada tinha acontecido entre eles e prometeu que nunca mais falaria com ele, mas que era para, por favor, falar com ela. Nesse momento, a realização dos meus sentimentos por ela realmente começou a surgir. Em vez de raiva, tristeza ou qualquer emoção, eu apenas sentia uma sensação de indiferença quando ela falava. Eu pedi para ela vir até minha casa por volta das 3 da tarde, ela respondeu logo que sim ainda chorando. Concordei e desliguei o telefone, agora estou sentado no sofá, só esperando chegar às 3, rolando pelos comentários no meu post anterior. Atualização 2, um pouco depois, ela bateu na porta e entrou, ela tinha a chave. Vi ela emergindo do mini corredor começando a sorrir e chorar ao mesmo tempo, enquanto enxugava as lágrimas. Mais uma vez tomei consciência de como eu estava me sentindo naquele momento, uma sensação de indiferença, um sentimento de que não me importo mais. 2 anos e meio desperdiçados, assim, sem mais nem menos. A mulher por quem eu me importava profundamente apenas 24 horas antes agora está na minha frente chorando e eu não sinto nada. Eu digo a ela que acabou, e ela completamente chocada, mal consegue balbuciar o que, enquanto chora. Eu repito que acabou, e ela começa a implorar para eu não fazer aquilo, que me ama muito. E começou a ficar histérica dizendo que me amava até a morte. Não vou mentir, isso me atingiu forte. Mas o estrago estava feito, a tampa tinha sido quebrada. Ela implorava para não terminar. Eu disse a ela, Lily, desculpa, eu não aguento mais essa porcaria, eu não sei que impressão eu te dei durante nosso relacionamento, mas eu não vou ficar num relacionamento com uma mulher que pensa tão pouco de mim. Você tomou a decisão de acabar com tudo entre nós quando convidou seu ex para o meu apartamento pelas minhas costas, Lily, isso é algo que eu me recuso a aceitar. Nesse ponto, meus pensamentos começaram a sair da minha boca como uma onda. Continuei dizendo, nenhum homem é tão arrogante sem motivo, Lily, eu não sou um idiota, você deu a ele algum tipo de garantia que deu a ele a confiança para agir assim. Droga, você até o apoiou na minha frente. Por que diabos eu ficaria com alguém que não vai estar do meu lado? Absolutamente aos prantos, nesse ponto Lily pede mais desculpas, diz que me ama e que está arrependida. Vocês podem me chamar do que quiserem, mas, nesse ponto, eu me amoleci. Eu não tinha mais coração para continuar a pressionando, ela estava simplesmente se desfazendo em lágrimas incontroláveis. Eu apenas sentei em silêncio. Ela continuou chorando e implorando perdão, pedia mais uma chance e dizia que nunca mais falaria com ele. Eu estava completamente silencioso. Senti uma pressão enorme no meu peito, como se minha caixa torácica fosse rachar.
Comecei a lembrar de uma das minhas músicas preferidas. Prefiro lealdade a amor, porque amor realmente não significa droga nenhuma. Veja, amor é só um sentimento. Você pode amar alguém e ainda apunhalá-lo pelas costas. Não se precisa de muito para amar, você pode amar alguém só de estar apegado. Veja, lealdade é ação. Você pode me odiar e ainda estar ao meu lado. Era do 21 Savage. Eu apenas continuei repetindo essas palavras na minha cabeça, uma e outra vez. Para muitos, pode parecer que ela disse todas as coisas certas, mas para mim, as ações falam mais alto do que palavras. Ontem à noite ela optou por tomar sua decisão sobre nós através de suas ações, e já que as ações falam mais alto do que as palavras, realmente não importava o que ela disse. Estou lutando para ficar bem neste momento. Eu realmente amava, ainda amo, mas entendi que isso era o melhor para mim. Eu não teria sido capaz de confiar nela novamente. Você não pode estar num relacionamento sem confiança ou lealdade. Eu perdi ambos dela. Enquanto ela chorava, eu olhei para cima e disse, Lily, por favor, acabou, não há como salvar isso. Ela olhou para mim e continuou implorando. Eu pedi para ela fazer um favor a nós dois, pegar as coisas dela e ir embora. Ela não disse nada, levantou e começou a pegar algumas de suas coisas pelo apartamento. Peguei um saco de lixo e a ajudei a empacotar. Ela deixou as chaves do meu apartamento na mesa e foi embora. Tudo isso terminou por volta das 16h30 de hoje. Eu apenas estive sentado aqui tentando processar o que acabou de acontecer. Honestamente, ainda não parece real. Nunca tive a intenção de postar no Reddit, mas eu só precisava de um lugar para desabafar, e como o post fez muito sucesso, senti que deveria atualizar vocês hoje. São 7h30 da noite enquanto termino de escrever isso. Estou muito mal com o peso do que acabou de acontecer nas últimas 24 horas. Não parece real para quem realmente leu esta atualização. Obrigado. Obrigado também àqueles que comentaram no meu post anterior, eu realmente precisava do desabafo ontem à noite. Resposta 1. O seu pai é um homem de verdade. Disse exatamente o que você precisava saber, por mais doloroso que fosse. Para um jovem de 22 anos ter a cabeça no lugar nos dias de hoje, o seu pai está certo, é raro. Seus pais criaram um bom rapaz. Resposta 2. Finalmente um cara no Reddit com um pouco de autorrespeito. Isso é revigorante. Resposta 3. Papai é realmente sábio. O OP é muito sortudo por ter esse tipo de apoio dos pais. Na minha opinião, Lily mereceu. A confiança é a base de um relacionamento e quebrar essa confiança significa que todo o relacionamento desmorona em pedaços. Ela tem que arcar com o peso de suas próprias ações. Fim da discussão. E você, meu bruxo, acha que o Whopper fez bem em terminar o relacionamento de 2 anos e meio por essa situação? Quero que você diga a sua opinião aqui nos comentários. Não deixe de virar um bruxo do Reddit se inscrevendo no canal. Obrigado e até a próxima História Bruxa.